Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos nós, amém? Uma grande alegria estar aqui, falando da mensagem de Deus para toda a igreja. Estou muito feliz nessa oportunidade. O meu desejo é que essa manhã, assim como Deus falou ao meu coração, através da palavra, você possa estar com o coração aberto para ouvir, com a mente atenta, e que Deus possa falar ao seu coração esta manhã, mais uma vez. Estou feliz também por estar de volta. Na semana passada, tive a oportunidade de estar no acampamento ACV, lá em Avaré. Estive lá sendo preletor do acampamento de crianças, de terça até o dia de ontem, o sábado. Fiquei uma semana toda lá, falando com as crianças lá em Avaré. Foi muito bom, um momento muito gostoso, e Deus nos abençoou naquele lugar. Então, fico feliz por estar de volta aí com os irmãos aqui na nossa igreja. E o tema que eu queria conversar com a igreja hoje é um tema bem oportuno para o momento em que vivemos, para o momento, em que estamos, que é sobre paz, a plenitude da paz. E vocês devem se recordar que algumas semanas atrás nós tivemos um fato muito difícil lá em Paris, aquele ataque terrorista. E logo em seguida, quando pegaram os terroristas, no mesmo dia, um outro ataque terrorista. Eu imagino como estava a mente daquelas pessoas. Aí eu pergunto, ali havia paz? Se você pegar lá no Oriente Médio, você vai ver também ali muita guerra. Ou talvez aqui no Brasil, a falta de água. A falta de água causa paz? Você chegar em casa e de repente não ter água para tomar um banho, para fazer um alimento? São coisas, situações que nos tiram a paz. Estamos começando o ano, 2015 está se iniciando, estamos na terceira semana de 2015. E eu acredito que muitos de vocês, assim como eu, no fim do ano, assim que acabou 2014, você cumprimentou o seu irmão e disse: muita paz e muita saúde, assim como eu fiz. Eu creio que você fez para muitas pessoas, e nós desejamos a paz para as pessoas, mas muitas vezes nós não vivemos essa paz, nós não sabemos aonde encontrar essa paz, ou nós achamos que sabemos, ou achamos que estamos em paz, mas na verdade nosso coração está angustiado, nosso coração está triste, nosso coração está com dificuldades, porque não temos certeza do que virá lá na frente. E pensando um pouco e lendo o texto de um grande homem, um grande juiz, eu vejo um homem que entendeu a paz de Deus, entendeu a paz que Deus tinha para ele. Eu peço que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Juízes, no capítulo 6, no versículo 22 até o 24. Livro de Juízes, no capítulo 6, no verso 22 a 24. É um texto conhecido, eu não vou ler toda a história, é a história de Gideão. Você deve conhecer, você já deve ter lido. Se não leu, eu convido a você a ler. No capítulo 6, 7 e 8, fala da história desse grande juiz. Segundo a história, Gideão foi o maior juiz do período aqui de juízes, no qual a Bíblia relata. No livro de Juízes, no capítulo 6, no versos 22 a 24, a palavra de Deus diz: viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou de O Senhor é Paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos
abiezeritas. Só até aí. Eu não vou ler a história toda de Gideão, você deve conhecer. Gideão, um grande homem de Deus. Gideão foi escolhido por Deus para tirar o povo de Israel das mãos do povo medianita. O povo medianita estava oprimindo o povo de Israel. Aí você me pergunta, mas o povo medianita era um povo perigoso? Segundo a história, o povo medianita não era perigoso. Porém, nesse momento da história, o povo de Israel as tribos estão afastadas uma da outra. Ela está uma espécie de uma crise entre as tribos de Israel. E para um povo em crise, qualquer outro povo que chegasse próximo a eles era motivo de perigo. Então o povo medianita estava ali ao redor do povo de Israel. E Deus, vendo essa situação, Deus então chama Gideão para combater este povo. Você pode estar pensando, mas como nós vemos paz aqui nesse texto, Wagner? Como que eu enxergo paz nesse texto? A palavra-chave desse texto é a voz de Deus a Gideão, no verso 23, paz seja contigo. E se você ler toda a história de Gideão, a história de Gideão tem um início, e a partir desse momento que Deus fala com Gideão, a história de Gideão é outra. Gideão começa a trilhar os seus caminhos como um grande juiz do povo de Israel a partir desse momento. A partir do momento em que Deus fala com Gideão, a paz esteja contigo. E quando eu falo em paz, talvez você possa estar pensando, ou talvez você possa estar passando por alguma situação como essa falta de paz. Talvez na sua casa esteja faltando paz. Talvez na sua vida espiritual, na vida financeira esteja tudo bem, mas na sua vida familiar não esteja tão bem. Talvez no seu trabalho não esteja tão bem. Talvez você chegue para trabalhar, acorde de manhã e você não encontra paz. Você já vai nervoso, angustiado, porque lá o negócio não está bom. Lá está deixando angustiante. E se você está angustiado por aquele momento, por estar naquele lugar junto àquelas pessoas, devido a algo que aconteceu, eu não sei. Ou talvez você esteja bem no trabalho, esteja bem na sua casa, mas na igreja você não está bem. Você entra na igreja e você não sente paz. Talvez por falta de perdão a algum irmão. Ou talvez você esteja em paz na igreja, em casa, no trabalho, mas na sua vida espiritual, talvez não esteja bem. Talvez você não consiga nem orar mais, muito menos ler a Bíblia. Talvez você não consiga encontrar essa paz no seu coração de sentar, orar a Deus. Talvez esteja faltando confessar alguns pecados diante de Deus. E isso não te traz paz, traz angústia. Talvez você entre aqui na igreja, ouve o sermão de manhã e à noite, entra angustiado e sai angustiado. Porque o sermão fica apenas aqui, não desce para o coração. Isso é falta de paz. E o primeiro tópico que eu queria trabalhar com vocês nesta manhã, para nós encontrarmos a plenitude da paz, a verdadeira paz está em estar face a face com Deus. A verdadeira paz é estar face a face com Deus. E Gideão esteve face a face com Deus. A Bíblia relata que quando Gideão estava ali, Deus estava falando com Gideão. Gideão, quando reconhece a Deus, Gideão, ele fica a priori um pouco nervoso, um pouco perdido, mas Gideão, ele reconhece Deus, ele reconhece que Deus estava ali face a face com ele. Estar face a face com Deus me faz pensar algo muito interessante. Como que Gideão conhecia? Como que Gideão conheceu a Deus? Como que Gideão conhecia esse Deus? Se você voltar um pouquinho mais, nos versos 13, a palavra de Deus diz: respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas.
Gideão conhecia Deus porque ele ouvia testemunhos. Aqui eu me recordo de como a criança ela é educada lá no Antigo Testamento. A criança recebe a educação através dos seus pais. Os seus pais vão contando para os seus filhos o que Deus tem feito. E aí a criança vai crescendo, conhecendo a Deus. Vamos dizer que os pais são uma espécie de uma escola dominical dos seus filhos. Eles ensinavam sobre Deus, contavam as maravilhas de Deus para essas crianças. Eles iam crescendo e crescendo, e aí continuavam a sua fé em Deus. Era o meio da continuidade à fé deste povo. E Gideão, aqui a Bíblia nos diz claramente que Gideão conhecia Deus, porque os seus antepassados falavam do que Deus tinha feito. E a partir daí, Gideão está face a face a Deus. E a pergunta que eu faço essa manhã para você, vendo essa história, Deus conhece Gideão, Gideão conhece Deus. E quando eu leio esse diálogo aqui no versículo 6, do 11 até o 22, um diálogo entre Deus e Gideão, parece dois amigos. Parece dois amigos conversando, dialogando, que se conheciam. Gideão falando das suas fraquezas e Deus dialogando com ele, respondendo. Aí eu pergunto a você, olhando essa história, será que nós estamos realmente face a face com Deus? Será que o nosso conhecimento de Deus faz nós reconhecer a voz de Deus, reconhecer a paz esteja contigo? Talvez Deus esteja falando ao teu coração, irmão, irmã, a paz esteja contigo. Mas talvez a falta de conhecimento nesse Deus, talvez esteja impedindo-lhe de ouvir essa voz. Está claramente expresso no texto, Deus falando a Gideão, a paz esteja contigo. E muitas vezes nós não conhecemos a voz de Deus. E quando nós não conhecemos a voz de Deus, nós também não conhecemos a Deus. E quando conhecemos a Deus, não conhecemos os seus propósitos. E conhecer os propósitos de Deus nos traz paz, porque sabemos quem está no controle, quem? É Deus. E muitas vezes a nossa falta de paz é por não conhecer os propósitos de Deus. E quando há possibilidade de estar face a face com Deus, nós não ouvimos a tua voz. A pergunta que eu te faço esta manhã, como está a sua vida espiritual? Como está a sua vida com Deus? Como está a sua intimidade com Deus? Como está as suas disciplinas espirituais? Você tem orado? Você tem lido? Você tem jejuado? Você tem contemplado ao Senhor? Para conhecer a Deus, somente existe só um jeito. O testemunho dele que está aqui. A Bíblia Sagrada. E muitas vezes nós estamos na igreja, ouvimos sermão, estamos na escola dominical, que é muito bom por sinal. Mas apenas isso não basta. Nós devemos também assentar, descansar o coração, pegar a palavra de Deus em um tempo, talvez no quarto a sós, orar a Deus, ler a Bíblia, conhecer esse Deus. E a máxima que fica desse tópico é: a superficialidade sobre Deus nos leva à falta de paz. A superficialidade sobre Deus nos leva à falta de paz. E em meio a uma sociedade tão pragmática, tão corrida que vivemos, acordamos, tomamos café, trabalhamos, voltamos para casa à noite, jantamos, dormimos, e aí isso se repete todos os dias, nessa sociedade corrida que nós vivemos, uma sociedade pragmática. Uma outra pergunta que fica: você tem alimentado a sua fé? Você tem alimentado ela? Assim como você precisa de alimento, a sua fé também necessita de alimento. E a fé vem pelo ouvir e conhecer a palavra de Deus. Será que você tem alimentado essa fé? Alimentado a fé naquele que te fez, naquele que te criou, naquele que tem o teu nome gravado nas palmas da mão dele?
naquele que conhece ainda quando você estava no ventre da sua mãe, naquele que diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Ele tem preparado para você. Será que você conhece esse Deus? Será que a paz que falta no seu coração talvez seja o conhecimento verdadeiro desse Deus? Estar face a face com Deus é conhecer a Deus. E o desafio que fica: como está a nossa vida espiritual? Como está a sua vida com Deus? Um segundo tópico que nós aprendemos de Gideão é que na ausência de paz, a morte. Na ausência de paz, a morte. Gideão, quando reconhece estar face a face com Deus, Gideão diz: pois ouvi o anjo do Senhor face a face. E Deus logo responde: a paz seja contigo, não temas, não morrerás. Deus, Ele responde Gideão, contrapondo talvez o que Gideão estava pensando: eu vou morrer, estive face a face com Deus. Mas Deus fala: não, a paz esteja contigo. E isso me traz a lição do seguinte: que na falta dessa paz, na falta desse consolo de Deus, há a morte. E não sei se você já passou por isso, quando você está angustiado com alguma coisa. Parece que ela começa bem devagarzinho, e vem corroendo, vem subindo, corroendo, e vai consumindo todo o seu ser, todo o seu corpo. E chega uma hora que você já está desmotivado, o sorriso você já não sorri mais para ninguém. Para vir à igreja, você já é aquela luta, aquele sacrifício. Para sonhar, para decidir algumas coisas, você já fica um pouco medo, porque a angústia vem corroendo, a falta de paz vem corroendo. E se você não tomar cuidado, se você não se chegar diante de Deus, e Deus, eu não consigo, estou precisando do Senhor, preciso do seu consolo. Quando você vê, você já está longe de tudo, inclusive longe de Deus. E alguns exemplos que nos tiram a paz. A dívida nos tira a paz. A dívida. Eu me lembro sabiamente que em um momento o presbítero Mário deu um estudo sobre dívida. Ele falou um pouco sobre a paz. E eu nunca esqueci dessa palavra que ele deu, muito sabiamente. A dívida nos tira a paz. Eu penso que talvez hoje você já esteja pensando amanhã: puxa, preciso pagar aquele boleto, preciso pagar aquela conta, o dinheiro está acabando, está chegando o fim do mês. A dívida nos tira a paz. E muitas pessoas oram para que Deus te dê mais dinheiro. Deus, me dê mais dinheiro, preciso pagar isso, preciso pagar aquilo. Mas eu desafio a você a orar da seguinte maneira: Deus, não me dê mais dinheiro, mas me ensina a administrar melhor ele. Talvez o que esteja faltando hoje é uma boa administração do seu dinheiro, e não mais dinheiro. O que nos tira a paz? A traição nos tira a paz. Uma traição conjugal, uma traição com o seu amigo, o seu melhor amigo. Eu creio que talvez você já passou por isso. Se você não passou, aqui na igreja, talvez em algum outro lugar, onde em algum determinado momento você acabou tendo uma discussão, ou acabou tendo uma diferença com o seu amigo, e aí ficou um clima um pouco chato. E quando você adentrou nessa porta e você enxerga ele lá na frente sentado, você fica um pouco, já perde a paz, já senta no fundo, já não quer, fica escondido, já perde um pouco a concentração na mensagem. Por quê? Porque isso nos tira a paz. A traição nos tira a paz. Uma vida superficial diante de Deus nos tira a paz. Eu me lembro de alguns acampamentos que nós fazíamos, e às vezes nós fazíamos gincanas bíblicas, e alguns irmãozinhos, quando falavam de gincana bíblica, eles sumiam, desapareciam no meio do nada, não achava mais. Só quando acabava a gincana que eles voltavam.
porque sabiam se perguntasse alguma coisa para eles sobre a Bíblia, sobre Deus, eles não saberiam responder. Isso é ser superficial diante de Deus. E muitas vezes você será confrontado, talvez se você não foi, você será, no seu emprego, na sua faculdade, sobre esse Deus que você crê, sobre o Jesus que você crê. E o que falar? O que dizer, se eu não conheço? Existem também pessoas que, em vez de dar a paz, levam outras pessoas à morte. Pessoas que têm o prazer em falar coisas que tiram a paz de outro. A fofoca, o desrespeito, a incompreensão, a arrogância. Infelizmente, muitas igrejas estão pregando a morte em vez de paz. Quantas igrejas nós vemos, ou talvez lá no seu emprego mesmo, lá no seu setor, lá no seu escritório com os outros amigos. Quantas vezes você proferiu palavras que, em vez de promover a paz, promoveu a morte? Desentendimento. Pessoas que fazem isso, que pregam a morte. E o interessante é como Gideão recebe essa paz de Deus. Se você ler o diálogo de Deus e Gideão um pouco antes, você vai ver que Gideão reconhece diante de Deus a sua fragilidade. Gideão diz: a minha família é mais pobre, eu sou menor na casa do meu pai. Gideão reconhece diante de Deus a sua fragilidade, as coisas que podiam levar a ele à morte, mas Deus diz: não, a paz esteja contigo. Isso é um grande ensinamento para nós. Muitas vezes nós não temos a paz de Deus porque nós não reconhecemos as nossas fraquezas, as nossas fragilidades. E nós ficamos muitas vezes à mercê, ficamos muitas vezes à beira dessa morte espiritual. E a pergunta que eu faço para você: você tem levado diante de Deus suas fragilidades? Você tem levado diante de Deus suas fraquezas essas que te deixam tristes, que te deixam angustiados, que te deixam desmotivados? Você tem levado paz às pessoas? Você tem levado paz às pessoas do seu convívio, às pessoas que estão com você? A ausência de paz nos leva à morte. E essa ausência de paz é a falta de Jesus. A paz que Jesus nos diz é: eu vim para que tenham vida e abundância. Pois assim como Jesus ressuscitou e venceu a morte, nós também ressuscitamos com Ele, e a morte não tem mais poder sobre nós. A verdade é essa. E muitas vezes nós ficamos à beira dessa morte, achando que essa morte nos pertence. Não pertence. Assim como Cristo ressuscitou, assim como Cristo venceu a morte, você também venceu. Você também não faz parte mais dessa morte. Você que crê não faz parte mais. A morte não tem mais domínio sobre você e sobre mim. Isaías 53:5 diz: mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Existe uma paz que quer inundar nosso coração. O desafio é deixar para trás tudo aquilo que nos leva à morte. Deixar para trás tudo aquilo que nos deixa desmotivados, tristes. E o terceiro ponto que Gideão nos ensina sobre a plenitude da paz é que quando entendemos a plenitude da paz de Deus, eles nos levam a grandes experiências. Quando entendemos o propósito de Deus e temos paz com isso, essa experiência, essa paz nos leva a grandes experiências. Gideão, a partir desse momento, se você continuar lendo, se você ler o capítulo 7 e 8, você verá que Gideão consegue grandes vitórias. Gideão consegue grandes momentos, grandes experiências com Deus.
porque ele entendeu essa paz. E aí eu retomo a pergunta lá atrás, no começo que eu fiz. Talvez aqui, lendo esse trecho que eu disse para vocês, talvez não enxergamos paz aqui, mas a paz que Deus dá para você não é uma paz instantânea, não é uma paz agora apenas, não é uma paz lá na frente. Gideão entendeu isso aqui, entendeu esse momento, e lá na frente Gideão começou a vivenciar essa paz, diante dos medianitas, diante o exército dos medianitas. Gideão esteve paz, porque sabia que Deus estava com ele. É essa paz que Deus tem para você e para mim. Não é uma paz instantânea apenas, mas é uma paz que se prolonga dias e mais dias. E lá na frente, quando chegar o desafio, Deus está comigo. Eu tenho paz porque eu entendo o propósito de Deus. E quando vivemos debaixo da paz, experimentamos grandes momentos com Deus em nossas vidas. Viver grandes experiências com Deus significam a nossa confiança em Deus. A nossa confiança em Deus crescer cada vez mais. Como eu disse sobre dívida ali atrás, a melhor administração do nosso dinheiro. E nós sabemos que vem dele o sustento. Quando nós entendemos a paz de Deus, vivemos grandes experiências em nossos relacionamentos. Relacionamentos alicerçados no amor e não na nossa vontade. Quando nós temos paz com Deus, você que é solteiro, nós temos grandes namoros, porque entendemos que o tempo é de Deus. Quantas vezes você que é solteiro, você que já foi solteiro um dia, você ficou desesperado atrás de um casamento, de um namorado, uma namorada, e quando encontrou uma menina, você já não é essa, já foi, namorou, passou alguns meses, acabou. Quando você entende que Deus tem a pessoa certa para você solteiro, preste atenção. Quando você entende que Deus tem a pessoa certa para você, e no momento certo, você fica em paz no coração. Você não vai ficar para titio ou para titia, fique sossegado. Porque Deus, Ele tem a pessoa certa, como diz, Deus tem a tampa certa da sua panela, não é verdade? E aí, através desse momento, nós teremos também grandes casamentos. Porque se você entende que a pessoa que Deus te deu é vontade dele, a certeza de um casamento frutífero e próspero é muito grande, porque você está descansando em Deus. E quando nós entendemos a paz de Deus, nós vivemos grandes experiências como igreja. Como igreja. Nós vivemos aqui, dentro, irmão com irmão, grandes momentos. Momentos de relacionamento intenso, momentos de comunhão intensa, momentos de espiritualidade intensa, porque nós sabemos que se eu estou nessa igreja, porque Deus tem um propósito para mim, porque Deus tem algo para mim. Se Deus colocou do meu lado esta pessoa, que Deus tem algo para mim falar para ela. Você está aqui dentro hoje, meu irmão e minha irmã, você está aqui porque Deus tem algo para você. Aqui nesta igreja, não é na outra igreja, não é na outra, é aqui. E o desejo que Deus tem é que você viva em paz com esse propósito. Jó 42 diz que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrados. São essas experiências, esses planos que não podem ser frustrados, que Deus quer que você viva, que Deus quer que eu viva, que Deus quer que nós descansemos em paz. Esses planos que não podem ser frustrados. Eu concluo dizendo, estamos iniciando 2015. O seu coração está em paz para este ano? O seu coração está tranquilo para o que Deus tem para este ano, para você e para mim? Está em paz? Ou talvez estamos na terceira semana do ano, você já está angustiado. O que irá acontecer no meio do ano, lá no fim do ano 2015? Você já está?
angustiado com isso? Quais são os medianitas que estão tirando o seu sono? Quais são os medianitas que estão tirando a sua paz? Quais são os medianitas que têm feito você chorar? Quais são os medianitas que fazem você desmotivar? Quais os medianitas que têm afastado você da presença de Deus? Deus tem uma paz duradoura para você, meu irmão, e para mim. A plenitude da paz é entendermos que Deus tem uma paz duradoura. Uma paz duradoura que para você e para mim, não uma momentânea, não uma passageira instantânea. Uma paz que excede todo o nosso entendimento. E eu encerro com Efésios capítulo 2, no verso 14 a 18. Diz assim: porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu a sua carne, a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. A paz duradoura que Deus tem para você e para mim, o nome dele é Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Essa é a paz duradoura que Deus tem para você e para mim. A pergunta que eu faço: você tem entendido essa paz? Você tem vivido essa paz? Tem ouvido a voz de Deus sussurrando ao seu ouvido: a paz esteja contigo, não se preocupe, sou soberano, sei de todas as coisas. Que este ano você possa viver essa paz, que você possa descansar em Deus, que você possa aquietar o teu coração e entender que Deus tem grandes sonhos, grandes planos para você e para mim. E Deus deseja muito que você ouça a voz dele todos os dias. Eu quero orar com você, que você fechasse teus olhos. Feche teus olhos e pense um pouco que nós conversamos esta manhã, nessa mensagem que Deus colocou em nosso coração. Mensagem de paz, mensagem de consolo. Senhor Deus, nós entendemos que nós somos frágeis e fracos. Entendemos que por diversas vezes nós queremos as coisas do nosso tempo, do nosso jeito, da nossa vontade. E muitas vezes, ou quase sempre, isso não nos traz paz. Mas sim, ó Deus, traz angústias, aflições, frustrações. Mas nós queremos viver, ó Deus, a plenitude da paz. Paz essa, ó Deus, que o Senhor nos dá, ó Deus, através da graça em Cristo Jesus, que viveu, morreu e venceu a morte. Senhor, nós queremos viver essa graça, ó Deus, essa paz que excede todo entendimento, ó Deus, em todas as áreas de nossas vidas. Talvez essa manhã, ó Deus, corações entraram na tua igreja, angustiados, ó Deus, tristes. Mas o meu desejo é que a tua voz sussurre ao coração dessas pessoas, dizendo: a paz esteja contigo. A paz esteja contigo. Gideão entendeu tudo isso e viveu grandes momentos com o Senhor. E assim também nós queremos viver, ó Deus, grandes momentos com o Senhor. Momentos esses, ó Deus, que somente o Senhor, somente Deus, através de Jesus, pode nos dar. Senhor, obrigado. Obrigado pela palavra, obrigado pela manhã. E que em nome de Jesus possamos sair daqui renovados pelo teu Santo Espírito. No nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe.